Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme O Afinador. Eu fui assistir ao filme sem ter assistido nenhum trailer, saber bem por cima da premissa e só ter ouvido algumas pessoas falando que gostariam muito de assistir e acabei saindo muito contente da experiência. Eu gostei bastante do filme e eu acho que ele é um daqueles que vale a pena assistir dentro do cinema, principalmente pelo trabalho sonoro do filme, que consegue nos colocar nos pés de um personagem que tem a audição sensível. Apesar de trazer uma história que envolve roubo, eu senti que o filme tem uma atmosfera bem leve e gostosa de assistir, principalmente por contar com uma baita trilha sonora e com personagens muito carismáticos e humanos. Aqui a sensação é que os personagens são pessoas verdadeiras, muitas vezes mostrando os seus defeitos e as questões difíceis de suas personalidades, o que os torna reais e de fácil identificação. O filme tem direção de Daniel Rohrer e roteiro assinado por ele e Robert Ramsey, e acompanha Nick, um talentoso afinador de pianos com audição sensível, que um dia descobre que sua habilidade é ótima para descobrir a senha de cofres, o que vira sua vida de cabeça para baixo. É um pouco difícil de descrever esse filme comparando com outros dois, mas enquanto eu assistia eu pensei muito em duas obras. O primeiro deles é o filme Whiplash, que inclusive já tem crítica aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui no vídeo, principalmente pelo seu lado de música, falando muito sobre o jazz e a conexão que os personagens têm mesmo com a música. E o outro filme, que também já tem crítica aqui no canal, é o filme Ladrões, que lançou ano passado, por trazer essa premissa de um homem comum que de repente se vê envolvido em um grande problema. Ainda assim, nenhum dos dois descreve O Afinador tão bem, já que O Afinador tem um clima bem mais leve, é um filme muito mais calmo e tranquilo do que esses outros dois. A história nos prende com facilidade, principalmente por conta dos seus personagens, nos apresentando o Nick, um jovem quieto e mais recluso que trabalha como aprendiz do carismático e tagarela Harry, aqui interpretado pelo Dustin Hoffman, como afinador de pianos. Durante o filme eu achei muito curioso ele ter tomado essa escolha de trazer um trabalho tão manual, né, em uma época que a gente vive em que a maioria dos trabalhos está sendo não só substituída por tecnologia, como também inteligência artificial, e você trazer um trabalho que é tão relacionado com a arte e que é algo feito com as mãos mesmo. E não só isso, mas trazer um protagonista que tem uma habilidade que é perfeita para esse tipo de trabalho. Com isso, eu sinto que o filme traz um pouco dessa crítica e também usa essa situação dos afinadores de piano para falar também sobre a relação com a arte, visto que a maioria das casas em que o Nick e o Harry vão afinar os pianos são usados somente para decoração, sem que ninguém os toque em nenhum momento. Por isso que quando conhece a Ruth, uma compositora muito talentosa, o Nick fica muito impressionado pelo seu talento e também pela sua relação com a música, intrigado com a sua dedicação e sua paixão por aquilo. A personagem tem um relacionamento com a música muito forte, até por ser algo ligado com a sua falecida avó, de certa forma ressaltando o poder na arte como comunicadora e em manter conexões com o passado. A história nos prende também por trazer uma motivação muito clara e compreensível. Nick precisa desesperadamente de dinheiro para conseguir ajudar Harry e sua família, que também acabam sendo família para o garoto. Assim, ele acaba se envolvendo com bandidos que roubam cofres de ricaços. E claro, até por se tratar de um filme que fala sobre roubos, esses crimes começam pequenos, aumentando conforme a trama avança, se tornando cada vez mais complicados e perigosos. Assim, o filme traz uma narrativa que mistura o suspense com uma jornada de aceitação, conforme Nick é obrigado a lidar com os seus problemas auditivos. Sua relação com a audição acaba tendo uma mudança, principalmente por conta do seu relacionamento com a Ruth, que, vendo a ambição da menina, passa a repensar sua relação com a música e com sua audição. Durante a narrativa, entendemos que o personagem era um talentoso músico que é obrigado a parar de repente a sua grande carreira, que tinha grandes sonhos, por conta dos seus problemas auditivos. Assim, a história toca em temas como a frustração, a aceitação e a superação. E sem dúvidas, um dos grandes destaques dentro do filme é o seu trabalho sonoro, que também justifica o quanto esse filme vale a pena se assistir dentro da sala de cinema. Por Nick ter uma audição sensível, o filme usa do seu trabalho sonoro para conseguir nos colocar na perspectiva do protagonista, brincando muitas vezes com os barulhos altos do ambiente e também com um som abafado quando o Nick usa os seus fones. É interessante porque muitas vezes a gente não repara no som ao redor, né? Não sabe o quão alto eles estão. Então, durante o filme, ele traz isso da gente se colocar no lugar do personagem e como ele enxerga o mundo, vendo como qualquer barulho, por menor que seja, já é algo extremamente incômodo.
O som aqui tem um trabalho essencial de não só entendermos o lado do personagem, como também ter maior imersão dentro da história, o que gera algumas cenas bem interessantes, até pela audição sensível do personagem ser essencial para conseguir destrancar os cofres. Uma entrevista com um ator em que ele fala que o uso dos fones abafadores, né, para o personagem do Nick foi algo que atrapalhou ele durante as cenas da história, justamente por serem extremamente potentes, o que deu a ele uma nova perspectiva do mundo, compreendendo que ele, o ator, já vê o som como algo garantido, passando a ver o mundo como Nick durante as filmagens, principalmente as dificuldades enfrentadas pelo personagem. E por conta da sua audição, o Nick acaba tentando a todo momento se proteger, né, até dos barulhos, dos sons ao redor, o que, claro, acaba isolando ele tanto de experiências quanto de pessoas. Encontrando uma saída para isso, talvez uma abertura, conforme o relacionamento entre ele e Ruthie se desenvolve, já que ela meio que incentiva ele indiretamente a se abrir mais e lidar com os seus traumas, até por ela mostrar um futuro, por mais doloroso que seja, que era para ser o dele. E com o relacionamento, ele passa a ter uma visão diferente dos outros e do mundo ao seu redor. E eu também pensei bastante em um filme que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme, que é o longa Sound of Metal, que traz um cara que ele é baterista de uma banda de rock metal, assim, e de repente ele acaba ficando surdo. E ele demora muito ao longo do filme, é um filme que fala muito sobre frustração, né, e principalmente sobre aceitação, porque ele demora, ele custa muito a se aceitar como uma pessoa surda. E também traz um pouco dessa perspectiva dos barulhos e como aquilo incomoda ele. E eu acho interessante que aqui é um filme que também tem uma vibe completamente diferente e que traz um problema contrário, que é uma pessoa com uma audição hipersensível. E eu acho muito legal a forma como esses filmes trazem esse lado da frustração de pessoas que não nasceram com essa condição, né, que acabam se tornando, e como elas lidam com isso, né, porque não é algo fácil, principalmente porque o mundo não é preparado para isso, né, mostrando como ele não é acessível para essas pessoas. Eu senti esse filme extremamente respeitoso e sensível, principalmente por conta de como eles lidam com o relacionamento entre o Nick e a Ruth. Os dois acabam tendo um primeiro contato estranho e intimidante, mas depois acabam se conectando muito por conta da música, em principal pelo que a música representa emocionalmente, servindo até como um tradutor. E dentro da história também a gente entende que os dois personagens têm uma conexão muito forte com a música, né? A Ruthie por conta da avó dela e o Nick por conta do pai dele, que ia com ele nas aulas de música, e mais tarde o seu mentor, né? O Harry, que também tem essa conexão, que também era um pianista. Então ele tem essa conexão de os dois, de ser algo muito familiar ali pra eles. E o relacionamento dos dois é algo extremamente complexo, principalmente pela Ruthie representar tudo aquilo que o Nick viria a ser se não fosse a sua hipersensibilidade. Sim, durante o relacionamento ele vai enfrentando alguns sentimentos conflituantes, como o amor, o afeto, a inveja, a frustração, aprendendo a lidar com tudo isso de certa forma pela primeira vez, enfrentando tudo isso que ele sente, tudo isso que ele passou, conforme o relacionamento vai avançando, porque acima de tudo ele gosta muito dela, admira muito ela, então meio que luta por ela também, lidando com essas situações. Esse é um filme super despretensioso, é um daqueles filmes que é gostoso de assistir, você sai do cinema feliz, assim, depois de ter assistido. É um filme levinho, é um filme gostoso, então super fica a minha recomendação, porque realmente é muito interessante, assim, e também de trazer essa perspectiva do personagem. Acho que ele traz coisas bem interessantes, assim, pra dentro dessa discussão. Enfim, super recomendo, é um filme bem legal mesmo. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de O Afinador. E também deixar aqui nos comentários qual que é o próximo filme, qual que é a próxima grande estreia de 2026 que você tá mais ansioso. Então foi isso e até o próximo vídeo.